There should be one in the corner there, no? Just put it for Yeah, turn on the light, bro. Nós precisamos da sua crítica. Nós precisamos da sua crítica. Precisamos da sua crítica. Não, você Sua alegação. É uma crítica construtiva. Construtiva. Crítica construtiva. Oh yeah, honey, where are the kids? Are you? Oh, no, she goes. Huh? You want? Yeah, over there. Over there. Oh, well. Yeah, that's why I said turn on the lights so that you can see. The kids here. The kids? Yeah. Oh, just tell them. Yeah, okay, fine. Yeah, that's fine. Okay. So I was gonna talk about Dia de Finados. Dia dos Finados. That's the Day of the Dead over there. Uh-huh. I thought that they were like bringing bodies out, and you know what I'm saying. No, that's something that they do in another part of South America and in Mexico. They bring the bodies out. That's the way the graves, yes. And they put goats and smooth toes. Ask my wife about this real quick. Come. Braxton was diagnosed with choroid plexus.
Boa tarde, irmão e irmãs. Show the mics, all right? Blue, green, red. Ok. Somos Israel unido em Cristo. Eu sou o capitão Abiel e à minha esquerda, Oficial Yamagan. em frente de mim, Sou o irmão Ariel. hoje dia, nós somos Israel unido em Cristo. Hoje dia vamos falar o que passa, o que ocorre quando nós morremos. Uma pergunta deste menino. Eu estou pensando, falando, perguntando, o que passa quando uma pessoa morre? As igrejas falam, oh, você vai a um lugar, falam purgatory. Purgatory? Não sei, acho que é perguntário. Purgatório. Um lugar entre a nuvem antes que as nuvens com Deus. Como se fora um waiting room. Uma sala de esperar. Não, isso não existe. Outra mentira do pastor. Do seu pastor. Mas a sala de espera não existe. Pero vai a Isaías 57. Versículo 1 a versículo 2. Livro de Isaías, capítulo 57. Perece o justo, e não é quem considera isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados. Por quê? Porque eu sempre pergunto, meu pai morreu, um homem justo. Eu não entendi por que Deus matou meu pai. Um homem bom, trabalhador, forte. Mas ele faleceu com câncer. Ok? Mas eu entendo agora que porque eu tivesse minha pai como ídolo na vida minha. E Deus falou, eu tenho que matar a sua pai. Mas eu tenho uma coisa mais melhor para você. E ele deu a mim 7 homens aqui em Israel unido em Cristo. 7 que são meus pais. 7 pais, eu sou irmão mais rico no mundo. 7 pais, tá bom. Eu posso com isso. E todo conselho, right? Conselho, todo a respeito e todo o que fica um homem pai, eu tenho com 7 aqui. Leia outra vez. Isaías, capítulo 57, versículo 1. Perece o justo, e não é quem considera isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Eu gosto que Deus falou isso para mim. Por quê? Porque eu falei, porque ele é justo. Por que tão temprano? Cedo. Por que tão certo que meu pai faleceu? Tá bom. Deus não quiser que ele tenha mal no futuro. Leia. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Eu não sei a maneiras de Deus. Eu somente sei que eu tenho que ter temor a Ele e ficar fazendo os mandamentos. Isso é meu trabalho aqui na terra. O que Deus faz, ou o que Deus pensa, esse é para Deus, não para mim. Mas eu vou seguir a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 10.
Jeremias 18, versículo 10 a 12. Jeremias, capítulo 18, versículo 10. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Isso é Reino de Norte, Reino do Sul. Lê? Assim diz o Senhor: eis que estão forjando mal contra vós, e projetam um plano contra vós. Convertirei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai aos vossos caminhos e as vossas ações. Mas elas dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, a fará cada um segundo o propósito de seu malvado coração. O problema é nosso. Nosso tem coração malvado. Você tem que mudar disso. Você não... aqui falam que suas mãos, braço, right? Braço? Os braços. Os braços é muito curto para boxear. Para fazer boxear. Para boxear com Deus. muito curto. Você não pode pelear com Deus. Deus muito grande. E você, não somente, eu não quiser falar você, não. Nosso tem coração ou mente muito mal. E você tem que mudar de fazer as coisas mal em os olhos de Deus. Daí, Eclesiástico, capítulo 41, versículo 1. Por isso, nós morremos temprano ou tarde na vida. Por quê? Há gente muito bom que tem que morrer temprano. Há gente mal que tem que morrer tarde. Não sei a maneira de pensar de Deus, mas eu tenho que ficar fazendo os mandamentos. Que é a morte? A diferente gente. Good? Sirach 41, versículo 1. Eclesiástico 41, capítulo 41, versículo 1. Morte, quão amarga é tua lembrança para o homem que vive em paz no meio de seus bens. Yeah, speak into the mic. Okay. Eclesiástico capítulo 41, versículo 1. Morte, quão amarga é tua lembrança para o homem que vive em paz no meio de seus bens. Para o homem sem preocupação e bem-sucedido em tudo, que ainda tem disposição para comer. Por quê? Porque você, por fim, em sua vida, tem tudo o que você quiser. Mas há uma coisa que tem preocupação em sua cabeça, em sua mente, é a morte. Eu trabalhei 40 anos, 50 anos para eu receber o que eu tenho agora. Mas agora falta, você não sabe se você lhe falta 10 anos, 20 anos, 5 minutos. E você tem tudo em ordem, tudo bem. E você não saiba quando é o dia que Deus vai falar: oi, tempo para morrer para você. Leia. Morte, tua sentença é agradável para o homem indigente e sem forças. É agradável uma pessoa que precisa precisa comer por fome, precisa de dinheiro para andar, a buscar. Uma pessoa que precisa ar, precisa espaço, precisa comodidade. Uma pessoa que sempre precisa todo. A morte é melhor a essa pessoa.
porque ele não vai a sofrer. Leia. Para o velho decrépito e torturado de cuidados, Porque é torturado por cuidados. Leia. revoltado e que perdeu a paciência. Porque uma pessoa que precisa todo não tem paciência. Slow, right? All right. Ok. Ok. É? Não temas a sentença da morte. Lembra os que te procederem e os que te dão e os que te hão de seguir. Ok. É a sentença do Senhor para toda a carne. A sentença a toda a carne é morte. Para uma pessoa rico ou pobre, é morte. Entendeu? Essa é a sentença de todo homem. E agora fala que não tem temor de morte. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Que crê que você não pode ressuscitar também? Essa é outra aula. Essa é uma outra aula. That's right. Daí, Ok. Salmo 68, versículo 20. A morte. Morte. Quando eu era menino, pequeno, eu tenho muito temor de morte, porque morte, eu conheci morte muito temprano na vida. Eu tenho 6 anos quando minha tio, Seu tio. meu tio, ele se tirou em frente a um trem e por todo lado do seu corpo, ok? Tem serviço com carro cerrado, porque era fechado. Fechado. Sim. Fechado. Leia. Salmos capítulo 68, versículo 20. A nosso Deus é Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertenecem as saídas da morte. As saídas de morte pertencem a Deus. Ele fala, ele morte, ela morte. Menino morte também. Ele faz tudo isso. Lê outra vez. A nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertenecem as saídas da morte. As saídas da morte pertencem a Deus. Daí, será Eclesiástico 30, versículo 17, e logo vai ler 15. You get Sirach 38. Gotcha. Yes, sir. Leia. Por que sua igreja não lê esta coisa? Porque eles não saibam. Está muito preocupado tocando menino. Eclesiástico 30. 30, versículo 17, logo 15. Ok. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 17. Antes a morte que uma vida amargurada. Como? Lê outra vez? Antes a morte que uma vida amargurada. Antes o repouso eterno que uma doença sem fim. Bons Agora, versículo 15. Versículo 15. A saúde e o vigor valem mais que todo o ouro do mundo. E um corpo vigoroso mais que imensa fortuna. 17 outra vez. Antes a morte que uma vida... 16. 16, ok. Não há riqueza preferível à saúde do corpo. A saúde do corpo é muito, muito importante. Ok? A sua riqueza não vale nada se você é enfermo. Entendeu? Doente. Tá falando? Doente. Doente. A riqueza não é nada se você fica doente. Entendeu? Porque você não pode fazer nada. Não pode sair da casa. Você está... e não pode fazer nada. Não tem fome. Nada. Não pode fazer nada. Mas riqueza não é nada comparado a um corpo que fica com muita saúde. Bem. Você pode caminhar, correr se você quiser. Leia.
Não há riqueza preferível à saúde do corpo, nem felicidade superior à alegria do coração. Alegria do coração. Oh, man, eu fico muito alegria no coração. Por todo o problema que eu tenho em minha vida, a alegria do coração é muito, muito poderoso para uma pessoa como você, como eu. Você tem que ficar na alegria. Lea? Antes a morte que uma vida amargurada. Morte é muito melhor que uma vida amargada. Uma pessoa que fica na cama, tirado, não pode respirar bem. Você tem cable por todo lado. Cable Na orelha. Orelha, na nariz, na boca, tudo isso. Você não pode comer nada. É uma vida amarga. Morte é melhor que viver em uma situação assim por 1 ano, 15 anos, 20 anos. É uma vida muito, muito bitter. How you say bitter again? Amarga. All right. Daí, vem a 15. Versículo 15. A saúde e o vigor valem mais que de todo o ouro do mundo. Saúde e vigor, fortaleza para seu corpo é muito mais caro que ouro. Leia? E um corpo vigoroso, mais que imensa fortuna. E a imensa fortuna não é nada, mas um corpo saudável, muito, muito mais bem. Daí, vai a Sirach, Eclesiástico, capítulo 38, versículo 15 a 17. Livro de Eclesiástico, capítulo 38, versículo 15. Quem peca contra o seu Criador, que cai nas mãos do médico. Se você fica enfermo, doente, você cai nas mãos de um físico. Isso é misericórdia de Deus. Leia? Meu filho, derrame lágrimas pelo morto. Agora, se você morre, uma pessoa morre. Fala outra vez. Derrame lágrimas pelo morto. Você que está vivo, você é lágrima para essa pessoa. Leia. E faça luto como alguém que sofre profundamente. E é bem para fazer luto a essa pessoa. Leia. Depois, enterra o cadáver segundo o costume. E você tem que enterrar cadáver segundo a costume. Costume é, se você morreu, mesmo dia você tem que ir à terra. Não como agora, que eles esperam 3 dias, 1 semana. Não, é muito ruim. Agora, se é investigação da polícia, você não tem nada que fazer com isso. Isso está fora do seu controle. Mas controle na israelita, morreu, é a terra que você vai. Leia. E não deixe de honrar o túmulo dele. Chore amargamente. Agora a Bíblia fala, chora amargamente. Leia. Bata no peito e observe. Bate no peito. Ah! Chora. Lamenta. Entendeu? Você tem que... Porque uma pessoa... Se uma pessoa lê... No bata no peito e observe o luto proporcional à dignidade do morto. A dignidade do morto. Muito importante, porque você chora por uma pessoa que acaba de matar outra pessoa. A pessoa que morreu é a pessoa que matou a outra pessoa. E você agora quiser fazer luto para uma pessoa que não merece honra de sua lágrima. Leia. You could copy and paste it from the app. You copy and paste it for them. Eclesiástico 41 na minha Bíblia. Oh, yeah. Isso é Albervan Ribeiro. Um momento, ele vai em YouTube, ele vai poner a escritura aí em português, tá bom? Um momento. Comentários, sim. Na comentário. You can copy the Just copy and paste Copy it. and paste it. Yeah. Leia outra vez.
Eclesiástico capítulo 38, versículo 17. Chore amargamente, bata no peito e observe o luto proporcional à dignidade do morto. A dignidade do morto. Se a pessoa não merece sua lágrima, não precisa chorar para essa pessoa. Uma pessoa mal, abusava menino, abusava de droga. Essa pessoa não merece isso. Por quê? Porque fiz sua vida mal, amargamente. Leia. Durante 1 ou 2 dias. Agora fala durante 1 ou 2 dias. Para evitar os comentários do povo. Para evitar comentários, porque se você... Primeiro dia, tá bom. Segundo dia, tá bom. Segundo ano, muito ruim. Oh, você quiser água? Ele gosta de beber água. Depois de 2 anos, não. Não fala com ele. Ele é muito emocional. Por quê? Morreu seu pai 2 anos anterior. Quê? 2 anos? Ainda fica assim? Sim. Oi, você vai ver. Oi, quiser tomar isso, uma copa vermelha. Ele fala, pai gosta mais de vermelha. Vê, eu falei. A Bíblia fala 1 ou 2 vezes, ou 2 dias, né? E depois console-se da sua tristeza. Por quê? Porque a gente vai falar, você não pode falar com ele. Meu pai morreu. Há já 14 anos. Vai 14 anos. Ainda eu falo dele como se ele morreu ayer. Ontem. Ainda eu falo dele. Mas um homem merece falar dele. Ele é um homem bom. Eu quiser que você conhecia ele. Porque ele sempre fazia chiste. Jokes. Piadas. Piadas, sempre. Muito bom. E é uma pessoa que é um homem de razão. Você pode falar com ele. Mas ele tem honra disso. Entendeu? Agora, se meu pai era drogadicto, bebedor, de álcool e tudo isso, e é um homem mau, eu não falava dele nada. Entendeu? Leia. Porque a tristeza leva para a morte. E A tristeza leva para a morte. Se você fica triste a todo tempo, você vai cair em depressão. Logo, depressão vai chegar à morte. Infarto de coração. Infarto de coração. Entendeu? E qualquer aflição de coração consume as forças. Consume sua força, porque você não vai ter força para fazer nada. Não, eu não tenho fome. Eu estou muito depressão. Não tenho ganas de fazer nada. Você tem que mudar disso. Agora, como nós morremos? Esse é o tema de aula hoje. Salmo 104 e versículo 29. Salmos 104, capítulo 104, versículo 29. Escondes o teu rosto. O que passa quando você está morrendo? Escondes o teu rosto. Todo mundo sempre está mirando lá. Olá. Em céu. Uma pessoa está morrendo e... morreu. Ele está buscando a Deus, mas Deus esconde seu rosto. Uma pessoa que está morrendo nesse momento sempre está mirando, buscando a Deus. Deus, o que está passando? Por favor, não me deixe.
mas Deus esconde su rostro. ¿Qué fala outra vez? Esconde su rostro. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Perturbado. Estou morrendo. Nadie saiba o que eu tenho agora. Eu vou morrer. Uma preocupação forte que eu não posso falar disso porque eu nunca tive experiência disso. Mas eu he visto gente morrer em frente de meus olhos. Entendeu? E é exatamente o que está falando esta Bíblia. Lê outra vez. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, Uh, desespera sua respiração, leia. morrem e voltam para o seu pó. Logo morrem sobre tempo. Leia outra vez. Morrem e voltam para o seu pó. Voltam a seu povo. Sobre tempo. Nesta, ele está falando de 1 ou 2 anos. Entendeu? Leia. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Wait a minute. Um momento. Leia outra vez essa parte. Envias o teu espírito. Agora, a morreu, Deus retiva sua alma. Toda alma, bom ou mal, regressa a Deus. Não é que gente mal vai na terra, em centro da terra, onde fica o diabo. O diabo não é um homem vermelho com chifres. Com chifres. Chifres. Chifres na cabeça. Não, isso não é. Entendeu? Leia. Toda alma vai a Deus e logo dormem. Aí. Leia. Envias o teu espírito e são criados. Agora, sobre tempo. A Bíblia fala depois de 3 ou 4 gerações. Aí que regressa sua alma. Leia. E assim renovas a face da terra. E assim renova. O que significa isso? Vai a Mateus, capítulo 19, versículo 28. O que está falando a Bíblia de renovar? Mateus, capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração... Regeneração. Leia. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar os 12 tribos de Israel. Agora, ele fala isto. Leia outra vez. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração... Você tem que seguir a Cristo. Se você segue a Cristo, leia. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está falando do apóstolo. O apóstolo seguia a Cristo. Você agora tem que seguir a Cristo, mas o apóstolo vai ter a posição quando fica na reino, entendeu? Quando Deus estabelece reino, aí 12 tribos vai estar they're going to be led governado por meio das 12 apóstolos de Cristo, entendeu? Aí é que vai haver ordem na regeneração. Por quê? Porque você está morto sobre tempo, nadie saiba, 40, 50 anos na terra, você vai ser povo, com seus ossos aí. Entendeu? Deus tem poder para regenerar a você, reanimar a você. Ele tem esse poder para fazer isso. Mas em sua mente você fala, é impossível.
Não. Deus tem poder para fazer isso. De aí, Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aí outra vez? Eclesiastes, versículo 12, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Sobre tempo, seu corpo é povo, logo regressa na terra. Ok? E logo, a espírito, depois de tempo, regressa na regeneração. Daí, Mateus 8, versículo 20. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 20. E diz Jesus: as raposas têm coves, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Leia. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, dizia-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar aos seus mortos. Por que Cristo falou assim tão forte? Ele falou: oi, irmão, você vai seguir a mim. O irmão fala: não, a minha pai morreu, eu tenho que enterrar ele na terra. Ele falou: oi, eu falei com você, siga-me a mim. E logo deixa que a morto enterre a morto. Ele está falando que ele não escolheu ninguém, essa gente, somente a ele escolheu. Entendeu? Porque ele está falando: eu não vim para todo mundo, eu vim para você. E você, nós como ignorantes, nós preocupamos, mãe, pai, eu tenho que salvar a alma dele, mas ele não precisa que você salve a ele. Entendeu? 11 anos eu tenho falando com minha mãe: mãe, você não pode ficar com pantalão, com calça. Não, Deus não está buscando isso. Ok. Sofonia 1:8 fala que se você se viste com roupa estranha, Deus vai destruir da face da terra. Leia outra vez. Just the bottom part. Jesus, porém, diz-lhe: siga-me e deixa aos mortos sepultar aos seus mortos. Daí, Mateus, capítulo 24, versículo 45. Para que você veja que Cristo somente, quando Cristo chama você, você tem que escutar e você tem que seguir a Cristo. Não dá excusa: eu tenho que fazer isso, eu tenho que enterrar meu pai. Oi, eu não falei tudo isso, eu não preciso escutar tudo isso. Cristo falou: siga ele e tá. Leia. São Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando ver, haja servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo dizer consigo: o meu Senhor tarde virá, e a começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber como os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo
destinará a sua parte como os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lea el 45 otra vez. Quem é, pois, o servo fiel prudente? Essa é uma pergunta que Deus está falando a nós. Alguma você vai ficar sendo servente para Deus? Leia. Que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. O sustento é a Bíblia. Tem que dar alimento à gente. Entendeu? Você quer alimentar a gente antes que você alimente a você. Ok? Com a palavra de Deus. Daí, você tem que ficar faithful. How does it say faithful in there? Fiel. Fiel é que? E prudente. E prudente. Fiel e prudente. Provérbios 7, versículo 1. 7, versículo 1 até 2. Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda minhas palavras e esconde dentro de ti todos os meus mandamentos. Oi, mantém os mandamentos, seu coração, sua mente, seu corpo. Você tem que meditar todos os dias, no dia e à noite. Todos os dias você tem que meditar na Bíblia. Go ahead. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda meus mandamentos e você vai viver. Leia. E a minha lei, como a menina dos teus olhos. Atos os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, a prudência chama tua parenta. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisoneja as suas palavras. Porque da janela da minha casa... Porque até quando? 7 and 1. Yeah, you so- read that already. 7 and 1 and 2. Oh, ok. That's fine. Yeah. Leia outra vez. Ok. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Leia. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Isso. Entendeu? Você tem que ficar fazendo os mandamentos para viver. A vida é em mandamentos. Daí, Baruch, capítulo 4, versículo 1. Livro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei decretada para sempre. Os que aguardam viverão, os que abandonam morrerão. Se você abandona a palavra de Deus, você vai morrer uma morte muito forte. Morte forte. É uma camisa. Morte forte. Leia. Outra vez. Ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei decretada para sempre. Os que aguardam viverão, os que abandonam morrerão. Se você abandona, vai morrer. Se você siga mandamentos, vai viver. Daí, Baruch 3 e 9. Livro de Baruch, capítulo 3, versículo 9. Job 4 and 7. Ouça Israel os mandamentos da vida. Preste atenção para aprender a prudência. Você tem que prestar atenção para aprender isto. Os mandamentos da vida. Leia. That's 9, right? Yes, sir. Okay. Muito bem. Job 4 e 7. O livro de Jó, capítulo 4, versículo 7. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Continua? Ok. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal seguem isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Nossa, para que você veja. Daí, leia outra vez, Job 4 e 7. Ok.
Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Sincero ou inocente. Nadie morreu sendo inocente. Ok? Muito importante. Daí, outra vez, Eclesiástico, capítulo 40, versículo 1. El dia da morte. Ok, Eclesiástico. O capítulo de novo? 40. 40. É um. Eclesiástico, capítulo 40, versículo 1. Grandes embaraços foram criados aos homens. Oprime os filhos de Adão um jugo pesado, desde o dia em que saem do seio materno, até o dia da volta à mãe de todos. Continua. Objeto de suas reflexões e de temor para seu coração. É a ideia do futuro, o dia do seu fim. Bom. Daí, el dia de morte. Ok? Leia 11. Versículo 11. Tudo que é da terra volta à terra, e o que vem das águas volta ao mar. Está falando a terra. Agora, se você morre na água, em el mar, oceano. Oceano, mar. Ok. Você morre aí, você vai morrer em água. Entendeu? Ainda você vai regressar à terra. Entendeu? Sirach, Eclesiástico 22, versículo 11. Eclesiástico, capítulo 22, versículo 11. Chora sobre um morto, falta-lhe a luz. Chora sobre um insensato, falta-lhe o bom senso. Leia outra vez. Chora sobre um morto, falta-lhe a luz. Chora sobre um insensato, falta-lhe o bom senso. Chora menos sobre o morto, porque tem repouso. A vida do insensato é pior do que a morte. É pior. É pior. Daí, vea Tito, Titus, capítulo 3, versículo 5. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A lavada de regeneração. Isso está falando que você morre, regressa a Deus. Depois de 3 a 4 generações, você regressa em lavamento de mundo com regeneração. Você regressa. Porque você, às vezes, você fica com déjà vu. Déjà vu, right? Déjà vu, você faz... eu lembro que eu faço isto há um tempo, outro tempo, outra vida. Porque você, sim, você estava aqui em outra vida. Yes, tem razão. Ok? Tem muita razão. E aí essa é a explicação de esse fenômeno, right? Fenômeno. Ok? Eclesiástico, capítulo 7, versículo 1. Somente. Eclesiastes 7, versículo. Pages are hard to turn. Okay. The day of death. Oh, yeah. Ecclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Você tem cumpleaños, right? Aniversário. Aniversário de seu dia de nascimento. Oh! Happy birthday to you.
Fala, bola. Não. Fala isso outra vez. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. É. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O dia de morte é muito melhor que o dia de nascimento. Por quê? Porque você agora vai ficar com Deus em 3 ou 4 gerações, para logo lavar com regeneração. Ok? Dia de morte, por quê? Porque esse dia você não vai sofrer mais. Eu sei que suena muito, how you say dark? It sounds like a dark. Fala, lo que nós estamos falando fica oscuro, muito, porque você fala assim? Não, porque é a morte, você tem que falar de morte, mas não tenha medo de morte. Ok? Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, Todo tem seu tempo determinado, leia. e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E todo tem seu propósito baixo o quê? Debaixo do céu. Debaixo do céu. Leia. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer, tempo para morrer. Quando o tempo chega para você, é para você. É seu tempo, seu tempo. Mateus 19. E 16 a 17. Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Porque todo mundo quiser, não todo mundo, mas a maioria de nós quiser viver para sempre. Pero a vida eternamente não é como você pensa. Porque você pensa que vai regressar a esta vida. Não. Esta vida é muito, muito boring. Como se diz boring? Aborrecida. Aborrecida. Você tem que trabalhar para chegar a casa, comer a mesma comida todo dia. Isso não é vida eterna. Vida eterna é outra coisa. Muito mais poderosa. Mais poderosa que a imaginação de sua mente. Leia. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só. Você viu como Cristo falou a ele? Ele falou: Oi, não nadie aqui que é bom, somente Deus. Hasta ele mesmo não era bom. Ele está falando. Leia. Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se você quiser viver para sempre, se você quiser viver eternamente, você tem que fazer o quê? Tem que fazer, guarda os mandamentos. Você tem que guardar os mandamentos. Ok? Daí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabes que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nada disso que ficam fazendo isso não vai entrar no reino. Eu estou preparando para você. Se você quiser entrar no reino de Deus, se você quiser ver o que vai passar com você depois que você morre, você tem que fazer a coisa hoje dia. Muda de sua igreja falso, que fala um Deus branco, um Deus da Europa. Muda de sua igreja que toca menino
e não fala esses mandamentos que Deus prescreveu para você. Porque você é enfermo, está doente espiritualmente. E esta é prescrição, right? Prescription? Remédio. Isso é remédio de sua vida. Remédio de sua vida. Muito, muito importante. 1 Coríntios, is there more on that? Não. Okay, It's good. só versículo 10. Daí, Juan 14 e 15. João 14 e 15. Livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Cristo, você tem que ficar fazendo os mandamentos. João 15 e 14. Livro de João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos. Oh, olha isso. Cristo fala que você é amigo dele, mas Se fizerdes o que eu vos mando. uma condição é que você tem que fazer o que ele fala. Agora, se você não quer fazer o que Cristo fala, você não quiser seguir os mandamentos porque você é uma boa pessoa, segundo Esdras, capítulo 9, versículo 12, eu quiser, segundo Esdras, capítulo 7, e versículo 56. Segundo Esdras, capítulo 9, versículo 12. Deves haver após a morte de dor. Read it again. Deves saber após a morte de dor. A morte de dor, that's it? Read Read it again. Deves saber após a morte de dor. Deve saber. Okay. It suffer for sin after death. That's what it says. It doesn't sound like it. That's what I'm saying. That's what I'm like. 2nd Esdras 9:12. Okay. Second Ezra 9. 9:12. That's it. Leia outra vez. Yeah, ok. Segundo Esdras, capítulo 10, versículo... 9, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 12. O mesmo deve saber depois da morte pela dor. Oh, depois da morte, pela dor. É doente. Porque todo mundo eu vivo uma vida e quando você morre, não, eu não vou lembrar nada disso. Você vai ter doente. Depois, você tem que sofrer isso depois da sua morte. Okay? Não pense que você faz todo o mal, toda a sua vida e você não vai pagar por tudo que você faz. Agora, se você arrepende você tem uma oportunidade para arreglar a coisa com Deus. Read the next one. Esdras 7, versículo 56. Segundo livro de Esdras, capítulo 7, versículo 56. Em seguida, enquanto vivemos, é cometido iniquidade. Não consideramos que devemos começar a sofrer por ela após a morte. Começar a quê? A sofrer A sofrer depois da morte. Depois da morte. Você vai sofrer depois da morte. Não é que você vai ao centro do mundo e vai ver, outra vez, como eu falei, um homem vermelho com quê? Com chifres. Com chifres. Não, ele não. Este lugar aqui, América, isto é inferno. Inferno não fica debaixo da terra. Isto é inferno. Se você tem que pagar qualquer coisa, é inferno. Agora, a céu, ou heaven, right? Yeah, heaven. O céu. O céu é quando você não tem que pagar nada. Quando você pode fazer o que você quiser.
você fica em rulership. Rulership. That's a good one, right? É verdade. Que você fica como rei. Quando você governe. Quando você governa. Exato, quando você governa e você tem poder sobre as nações, aí que você está no céu. Tá? Agora mesmo estamos no inferno, sofrendo, trabalhando 12, 14, 15 horas, 16 horas, 20 horas, trabalho forte. Isso é inferno. Entendeu? Provérbio. Is that it on that? Read it again. Okay. Give it. 7:56. Segundo de Esdras, Proverbs capítulo 11, 7, versículo 56. Em seguida, enquanto vivemos, é cometido iniquidade. Não consideramos que devemos começar a sofrer por ela após a morte. Depois da morte você vai sofrer. Eclesiástico 12, versículo 13. Eclesiastes, é na Bíblia. Eclesiastes 12 e 13. Não, eu tenho provérbio. Get Deuteronomy 30 and 19. E depois é última escritura. Tá esperando um diabo. Um diabo vermelho. Se você vê um diabo vermelho, você a correr. Não, o diabo que vem agora, o diabo vem em uma forma de uma mulher. Vem em uma forma de porco. Isso é sua luxúria, sua querer uma coisa. Para mulheres, vem uma forma de um homem. Que somente existe em sua imaginação. Leia. Livro de Eclesiastes. Nossa, tem um pés grande. Leia. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De todo o que tem ouvido, o fim é. O fim de tudo isto é isto. Leia. Teme a Deus Você tem que temer Deus e guarda os seus mandamentos. e guarda os seus mandamentos. Leia. Porque este é o dever de todo homem. Isso é dever de você. Dever de você é temer a Deus, ficar fazendo os mandamentos. Isso é todo. Fica uma vida assim e quando você morre, você vai chegar no reino e vai viver para sempre. Em paraíso. Ok? Em a praia de Deus. What you got? Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17. Porém, se o teu coração se desfiar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para inclinar-lhes a outros deuses e os servireis, então eu te denuncio hoje. Hoje, eu sempre falo hoje dia. Desculpa, hoje. Certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Leia. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Eu tomo hoje testemunha a céu e na terra. Leia. Que te tenho propósito a vida e a morte. Você tem propósito da vida, a morte. A bênção e a maldição. A benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolha vida para que você viva. Tu e tua semente. Você e sua semente. Você tem que ensinar esta Bíblia a seus filhos também. E as filhos, a suas filhos. E aí. Entendeu? E com isso eu falo shalom. Shalom. Shalom.
Bye.